Vamos começar hoje falando sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes de voltar atrás aí em relação ao julgamento da prisão do ex-presidente Fernando Collor. O que aconteceu, né? Durante essa semana houve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes esgotando os recursos da defesa do ex-presidente Fernando Collor e determinando a prisão de Collor. Collor foi preso, ele está num presídio em Maceió. Só que essa decisão precisa ser, digamos assim, confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Foi um pedido do ministro Alexandre de Moraes. Só que o ministro levou essa decisão para o plenário virtual. E aí o ministro Gilmar Mendes pediu para que o julgamento fosse feito no plenário físico, no plenário real. Ele fez esse pedido ontem. Hoje, o ministro Gilmar Mendes cancelou esse pedido de destaque. Ele tinha levado para o plenário físico, mas hoje voltou atrás. E algumas análises aí que estão sendo feitas são as seguintes. Primeiro, em primeiro lugar, já havia maioria formada, já tinha 6 votos ali, para que a prisão de Fernando Collor fosse mantida, ou seja, com ou sem ir para o plenário físico do Supremo, o quadro não se alteraria. Em segundo lugar, a próxima reunião do Supremo Tribunal Federal, no plenário físico, vai ser só no dia 7 de maio. E ficaria complicado manter um ex-presidente preso apenas por uma decisão de um só ministro, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. O fato é que entre essas idas e vindas, a gente não vê muita esperança de que haja alguma mudança no quadro do ex-presidente Fernando Collor, que deve continuar preso. Ou seja, mais um caso de ex-presidente da República que vai parar na cadeia. O que isso significa, professor Leandro? Significa que a gente tem que, de alguma forma, né, Mauro, rever um pouco do ponto de vista do padrão dos nossos votos aí para o Poder Executivo como um todo. Parece que está havendo um desgaste da instituição Presidência da República, sobretudo nessa nossa quadra atual da nova República. E a gente precisa fazer um exame de consciência enquanto eleitorado para entender exatamente quem nós estamos colocando lá. Por outro lado, também, eu acho que significa que, de alguma forma, a Justiça, o Poder Judiciário, está agindo de uma maneira mais republicana, mais equânime, ali, colocando, de alguma forma, os pingos nos is e atribuindo as responsabilidades a quem de direito. Então, acho que essa é uma nota também importante. Se, por um lado, a gente tem um desgaste de uma instituição, por outro, a gente tem também o fato de que as instituições estão processando devidamente as suas responsabilidades aí dentro. Mas, de tudo, acho que a gente tem aí, colhe um resultado bastante triste do ponto de vista da nossa democracia, né? A gente já teve o atual presidente Lula aí preso por um tempo, a gente teve o presidente Temer, também o ex-presidente Temer preso ainda por menos tempo, também foi levado à carceragem, e agora a gente tem, no caso, Fernando Collor de Mello, e ainda estamos trabalhando com a questão da expectativa aí de que talvez venha a se juntar a esse quadro aí o ex-presidente Jair Bolsonaro também. Então, sem dúvida nenhuma, é uma nota bastante triste para a nossa democracia aí tão recente e já com tantos mandatários aí sendo levados à carceragem. Professora Isabela, hoje de manhã a gente até conversava aqui na primeira edição do UOL News sobre justamente isso, o quanto essa decisão de prisão do ex-presidente Fernando Collor pode significar de recado para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mauro, eu acho essa questão importante da gente analisar porque ela pode significar um recado em duas partes, né? A primeira é que o fato de Gilmar Mendes ter retirado o destaque, ou seja, ter retirado o pedido para que fosse para o plenário. E aí, qual que é a diferença quando vai para o plenário? No plenário você vai ter debate, vai ter a transmissão do TV Justiça, você vai ter diálogos e, enfim, isso pode acabar, inclusive, demorando mais tempo. Quando é o plenário virtual, eles apenas votam e não tem essa parte que é, digamos, essa discussão, e eles têm um tempo que é mais curto para votar. Eu acho que a decisão
disso ir para plenário virtual, sem necessariamente a gente ter no plenário físico, ela é acertada. Por quê? Porque a gente já está no processo de julgamento de um ex-presidente, no caso do Bolsonaro, como o professor Leandro falou, e aí isso iria gerar digamos, um desgaste ainda maior, porque a gente teria, num espaço de tempo muito curto, considerando que a gente tem, né, o próprio agora o julgamento do Bolsonaro, dois ex-presidentes sendo julgados num prazo muito próximo, né? Então eu acho que isso gera um desgaste muito grande. E no caso do Collor, é uma decisão que ele já foi sentenciado em 2023 e ela diz respeito, enfim, já há um entendimento de que isso vai resultar numa prisão. E aí, no final das contas, é avaliar os recursos, como você falou, né, os embargos de declaração, etc. Então, ou seja, isso já está resolvido no caso do Collor, né? E aí arrastar isso para colocar isso junto com o Bolsonaro pode gerar um desgaste muito grande e até uma percepção equivocada por parte da população de que há algum tipo de perseguição em relação a ex-presidentes, coisa desse tipo. Então, não há. Então, isso por um lado. Eu acho que é acertado agora que isso vá para o plenário virtual e se resolva o mais rápido possível, até porque essa questão já está resolvida, essa é a verdade, né? Ainda que ele tenha, claro, o direito de esses recursos. No caso agora do Bolsonaro, eu acho que isso mostra que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, basicamente, assim, traduzindo de uma maneira leiga, ele está dizendo que o Collor está fazendo, o que os advogados do Collor estão fazendo, é tentar ganhar tempo. Ou seja, ele foi sentenciado em 2023, e aí esses recursos, né, essas tentativas, é de, na verdade, protelar, ou seja, jogar para frente, de ganhar tempo. E essa também é uma estratégia que, ao que tudo indica, vai ser adotado, ou vai ter uma tentativa de se adotar por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, de tentar ganhar tempo e empurrar isso para 2026, enquanto a gente já sabe que a Corte tem tentado resolver isso da maneira mais rápida para não contaminar a eleição de 2026 e resolver em 2025. Então, o recado é que a Corte, ou pelo menos nesse caso especificamente o Alexandre de Moraes, não vai aceitar muito tentar ficar jogando para frente, vai tentar resolver isso da maneira mais rápida possível, tanto no caso do Collor, como, ao que parece, também no caso do Bolsonaro. Agora, nesse caso, Leandro, tem uma crítica que se faz justamente a essa preocupação do Supremo de tentar resolver essa questão neste ano, a questão do ex-presidente Bolsonaro neste ano, para não, entre aspas, contaminar o debate eleitoral no ano que vem. E aí a crítica é a seguinte: a justiça tem que ter o tempo dela, não tem que ter o tempo da política, né? Tem que ter o tempo dela, até para depois não haver nenhuma acusação ou nenhuma narrativa de que os ministros estão com preocupações políticas em vez de preocupações simplesmente ali do trabalho deles, que é julgar os casos que se apresentam. O que você acha disso? Você acha que é melhor o Supremo acelerar o passo e fazer esse julgamento ainda neste ano, ou seguir o trâmite de uma forma mais tranquila, mesmo que ele chegue a ultrapassar ali 2026, mesmo que ele acabe se confundindo com o debate eleitoral? Mauro, é uma questão difícil, sem dúvida nenhuma, porque, como você bem destacou, são tempos distintos. O tempo da justiça é um tempo mais vagaroso. Vamos lembrar, a professora Isabela acabou de ressaltar, a condenação do ex-presidente Collor vem de 2023, se consuma nesse momento. Quer dizer, a gente tem aí um tempo que exige a abertura do processo do ponto de vista da defesa, do ponto de vista dos recursos, enquanto que o tempo da política, esse é um tempo bastante rápido e cada vez mais acelerado, sobretudo pensando aí do ponto de vista dos eleitores aí que estão cada vez mais ansiosos pela candidatura, pelos trâmites políticos, do celular na mão, como todos nós estamos, querendo que o tempo se acelere a todo momento. Então, a gente tem aí dois tempos distintos. Na minha opinião, a questão é mais de prudência do que de assodamento, porque a gente tem que resolver a situação, sem dúvida. É ruim que se contamine o ano eleitoral, mas se a gente fizer o dever de casa mal feito, nessas questões que envolvem a grande política, que envolvem condenações aí de ex-presidente da República, a gente pode até acabar tendo resultados deletérios. O caso do ex-presidente Lula, do atual presidente Lula, também é emblemático no sentido de que houve um assodamento ali das partes, ali, houve um problema todo processual e a coisa acabou cancelada, voltou, isso acirrou os ânimos, parte das pessoas que aquilo foi de alguma forma injusto, que aquele cancelamento não deveria ser feito.
parte entende que o processo todo foi injusto e, portanto, ele não deveria ter sido preso, ou seja, criou uma situação bastante complicada que pode vir a se repetir com o ex-presidente Bolsonaro do ponto de vista desse assodamento, dessa tentativa de acelerar as coisas. Então, eu concordo que a gente tenha que ter os tempos diferentes e respeitar esses tempos diferentes, sobretudo a questão judicial precisa ser muito bem feita, oferecer amplo direito de defesa, não é porque a gente discorda de um político que a gente tenha que acelerar o processo de condenação dele, colocar o tribunal da internet para funcionar como se estivesse acima das leis. Né? A gente tem que respeitar o direito ao contraditório, respeitar o amplo direito de defesa e processar isso no devido processo legal. Essa é a grande questão, a grande lição que nós temos que aprender, seja com Collor, seja com Lula, seja agora com Bolsonaro. Acho que a gente tem que respeitar esse tempo para que aí sim não se contamine ainda mais o ambiente político, conflagre ele para os próximos anos e para as próximas eleições.